controle e automação, industrial, vai gostar disso. Você teria um controle individual, um motorzinho inteligente para cada junta. Então imagina uma prótese em que em cada dedo você tivesse um micromotor para o controle de cada junta. Lá, um micromotor aqui e outro micromotor aqui. Cada um deles com um feedback de posição baseado em potenciômetro. Toda a computação, todo o processo de fazer todo o processo de fazer essa computação da posição da junta não seria distribuído por um computador que ia ficar no braço da pessoa, mas sim no próprio dedo. Então você tem um artefato, você tem um produto que é modular. Isso é muito interessante para engenharia, porque quanto mais modular o seu produto for, uma peça não depender da outra, melhor é para dar reparo. Para peças de reposição, mais rápido fica a manutenção. A linha de montagem também, você é especializado várias vezes em montar um único segmento e integra tudo no final, né? Foi feito na época que impressão 3D era mais ou menos uma novidade no Brasil, né, em 2015, pelo menos lá para a minha região. Foi feito lá com a manufatura aditiva, todas as pecinhas, né, feitas em ABS, que integraram aí o dedo robótico. Esse daqui foi a construção, você tem o potenciômetro lá para ter o feedback de cada junta, e aqui uma transmissão muito simples, que poderia ter um torque maior, para o controle de cada junta. Você tem um micromotor escondido aqui e o micromotor escondido aqui. Que se integrados, esse era o plano final, desenvolver todo o artefato robótico, você tivesse uma mão com toda a independência das 10 articulações, o controle inteiro da gerenciamento de bateria ia ficar dentro da mão, e a interface entre o computador, que ia hospedar o tradutor, lembra que eu falei do intérprete simultâneo? Quem ia hospedar esse intérprete simultâneo seria um computador que ia ficar dentro da prótese, e quem ia comandar os motores era um microcontrolador que ficava integrado aqui e controlava esses motores dentro da prótese. O exemplo do paradigma das próteses comerciais: um motor só para o controle de um dedo, que fecha proporcionalmente, e aqui o controle individual. Ora isso daqui, ora isso daqui. Nós temos a possibilidade de fazer ora isso e ora isso daqui. Prótese comercial nenhuma, garanto, se descobrirem alguma, por favor, me mande, nenhuma faz isso. Esse controle individual disso daqui e disso daqui. E esses graus de liberdade são o que é necessário para você digitar, para você ter um controle mais fino, né, sobre os movimentos. A pesquisa, como eu disse, foi novamente apresentada naquela feira de ciências internacional. Dessa vez foi que eu conheci os outros 2 prêmios Nobel, o Michael Bishop e o Martin Chelfie, responsáveis pela proteína verde fluorescente, pelo oncogene, né, o gene relacionado ao câncer. Depois disso veio a ideia de fazer Hermes Braindeck, justamente aproveitando a área de interface cérebro-máquina, aproveitando essa temática de tem um sinal, e esse sinal eu consigo atribuir a esse sinal algum efeito. Ele tem causa e efeito. Se eu consigo modelar isso, eu consigo fazer um sisteminha, um programa de computador que traduz intenções cerebrais, que traduz intenções. Essa é uma pergunta muito boa. Ele me perguntou se esse escaneamento, se essa coleta de dados pode ser feita em uma pessoa e serve para todas, ou se é feita, ou se tem que ser feita uma para cada uma. É tão específico que tem que ser feita uma para cada uma. Tá? Então você, por exemplo, quais são as variáveis que isso pode influenciar? De acordo com o tipo de amputação que a pessoa sofreu, os músculos flexores aqui na amputação transradial podem estar em posições diferentes. Então, quando você coloca o eletrodo numa posição X, ele captura em uma pessoa que sofreu um tipo X de amputação de um jeito. Já a pessoa que sofreu um tipo de amputação mais controlada, fez amputação com cirurgião plástico, por exemplo, pode ter outro perfil de sinal. Inclusive, tem até uma cirurgia chamada Target Muscle Reinnervation, que ela é feita para puxar músculos que estão profundos, e você cola esses músculos na pele para a pessoa ter uma maior capacidade de controlar a prótese, né?
você tem um sinal muito melhor. Então, cada pessoa tem um perfil de sinal diferente. Cada pessoa tem o seu sinal cerebral, tem o seu sinal muscular. No caso da pessoa, do sinal cerebral, até mesmo o desenvolvimento durante a fase de embrião pode mudar centímetros, milímetros, o tipo de onda que o seu cérebro vai emitir. Então a ideia geral da Hermes Braindeck, como eu tinha explicado, é você acabar com esse tipo de erro. Você acaba com a identificação do falso coma e do falso estado vegetativo. Porque é ridículo, sinceramente, você utilizar um método que foi proposto nos anos 70 para algo que tem uma limitação tecnológica. Nós sabemos que não é só porque alguém não está se movendo que quer dizer que a pessoa está inconsciente. A pessoa pode estar completamente paralisada, só que ela ainda está ouvindo. Só que, foi o que eu disse, como você prova isso? Na ciência nós trabalhamos com provas, nós trabalhamos com, vi que isso aconteceu, fulano, o primo do sobrinho do cachorro do meu tio falou que isso é certo. Não, tem que provar. O cientista foi lá, em 2006, um neurocientista, fez aquele experimento em que ele colocou 60 pessoas que tinham sido consideradas em coma e estado vegetativo dentro de uma ressonância magnética funcional e pediu justamente para que elas imaginassem esse equipamento de ressonância magnética funcional, pediu que elas imaginassem que estavam jogando tênis, para responder sim para uma pergunta, imaginassem que elas estavam jogando tênis para sim e andando ao redor da casa delas para não. Isso faz com que o sangue circule em áreas completamente distintas, topograficamente, do cérebro. Quando você imagina que joga tênis, é o córtex motor, é a área do cérebro que mais representa movimento. E aqui é a navegação espacial, que é a área do cérebro que mais representa visão, imagens. Tem uma ilusão muito comum que cada parte do cérebro serve para uma coisa. Você tem no cérebro uma interconexão tão grande que você não tem uma área que domina tudo. Estava lembrando até agora no almoço que teve um caso de um paciente que removeram um hemisfério inteiro do cérebro dele. Ou seja, removeram metade do cérebro dele. Há algum tempo ele continuou com as funções normais, escrevendo normalmente, falando normalmente, por causa do fenômeno da plasticidade cerebral. Isso é possível, o cérebro dá conta de fazer isso. Com esse procedimento, ele identificou então, dessa maneira, você tem aqui um vídeo do experimento, uma pessoa saudável abrindo e fechando a mão, e olha o que acontece. Olha o córtex motor acendendo. Você tem aqui na ressonância magnética, então, a ressonância fMRI, a ressonância magnética funcional, a possibilidade de identificar fluxos sanguíneos do cérebro. Só que, como eu disse, como é que eu vou traduzir esse resultado aqui positivo de identificar pessoas que estão em coma e estado vegetativo de forma mais acurada com a ressonância magnética? Como é que eu vou transportar um paciente lá da UTI para lá onde tem esse equipamento? Quanta equipe eu vou ter que mobilizar para isso? Qual que é o risco que isso vai oferecer para o meu paciente? Tanto que foi publicado em 2006, foi corroborado em 2007, 2008, 2010, tem um artigo, só que no Einstein, no Sírio-Libanês, na Rede D'Or, você não tem esse procedimento sendo feito. É inviável. Não dá. O que dá é usar a engenharia para tentar resolver esse problema. Já que o princípio, o que eu preciso fazer é reconhecer sinal cerebral distinto, por que não usar um paradigma de interface cérebro-máquina usado hoje em dia para reabilitação, fazer pessoas paralisadas voltarem a andar, para fazer comunicação? Esse daqui foi o exoesqueleto que deu o primeiro chute da Copa do Mundo de 2014. Um paciente tetraplégico usando apenas uma touquinha. Essa touquinha é uma touquinha como se fosse de piscina, de tecido. Ela tem várias antenas nela que capturam a atividade cerebral, enviam essa atividade cerebral para um computador. O computador decifra a atividade cerebral e envia a atuação para os movimentos. Soa similar? Bracelete, coleta a atividade muscular, envia para o computador decifra e devolve para alguma coisa. O paradigma é o mesmo. Será que isso era possível então? Foi feito diversos experimentos com voluntários saudáveis, e aqui eu vou fazer um detalhamento maior desse tipo de experimento, porque esses voluntários eram todos saudáveis, pessoas que estavam despertas, e você precisava fazer isso para validar o sistema. Ou seja, será que o sistema identifica
que alguém consciente está consciente? Admito para vocês que no início não identificou. Dava lá que a pessoa consciente estava metade para lá, metade para cá. Aí o cara às vezes falava, que estou de ressaca, então é mesmo. Depois, com o aprimoramento do sistema feito utilizando algoritmos melhores, programas melhores para fazer a identificação do tipo de pensamento, foi possível aumentar esse grau de identificação, esse sucesso de distinguir atividade cerebral de mão direita e atividade cerebral de mão esquerda em até 80%. As pessoas vestiam então essa touquinha, que estava ligado a essa caixa aqui, que é o equipamento de eletroencefalograma. Os sinais são amplificados já no eletrodo, são filtrados aqui, digitalizados, enviados para esse programa de computador. Aqui você tem uma caixinha com driver, que controla esses motores aqui, que estão na mão direita e na mão esquerda da pessoa, e o programa funciona só por áudio. Porque se uma pessoa está em coma ou estado vegetativo, o único sentimento, única sensação, único sentido que ela tem que ter para isso funcionar é a audição. Então você coloca fones de ouvido na pessoa e aí o programa fala para ela, imagina que você está abrindo e fechando sua mão direita agora. Ele fala isso 10 vezes. Imagina que você está abrindo e fechando sua mão esquerda agora. Faz isso 10 vezes. Direita e esquerda. Ele coleta essa atividade cerebral e do mesmo jeito que as próteses reconhece qual é o sinal relativo à mão direita, reconhece o sinal relativo à mão esquerda, e a próxima vez eu falo para ele, se você quer responder sim, imagine que você está abrindo e fechando a mão direita. Se você quiser responder não, imagine que está abrindo e fechando a mão esquerda. Se o programa, depois que eu perguntei para ele, identificou um sinal parecido com a mão direita, ele vai dar tantos por cento de possibilidade de ser direita. Se é esquerda, tantos possibilidade de ser a mão esquerda. O programa, então, foi feito inicialmente em MATLAB. Quem conhece o MATLAB? Legal. Foi fazer, usando a biblioteca PCI Lab, que é uma biblioteca livre, qualquer pessoa pode baixar, que ela é feita para reconhecimento, para tratar sinais cerebrais do MATLAB. Foi feito aqui um plot da média de todo o experimento, e olha o que aconteceu. Você observa maior aqui atividade de frequência no hemisfério esquerdo, quando a pessoa está imaginando a mão direita, e aqui no hemisfério direito, quando a pessoa está imaginando a mão esquerda. Só que olha que interessante. Olha aqui, olha onde também aparece atividade. O septal. Responsável pela visão. Ou seja, tem uma hipótese de que essas pessoas, quando estão com os olhos fechados imaginando o movimento, elas imaginam a sensação, só que elas também imaginam uma mão. Elas imaginam a visão da mão delas abrindo e fechando. Então esse é o tipo de insight, esse é o tipo de hipótese que você pode levantar apenas olhando para um gráfico, apenas por uma representação do processamento desses dados. Depois disso, o teste foi feito, e aqui eu espero, aqui não vai ter som, mas o programinha tem uma voz robotizada, que vai perguntar, vai dar esse comando aqui para a pessoa, pergunta se a capitalha, pergunta se a Itália é a capital do Brasil, a pessoa vai imaginar obviamente a mão esquerda, o computador detecta que a pessoa imaginou realmente a mão esquerda, devolve em sinal tátil para a pessoa para confirmar que ela realmente estava querendo imaginar aquela mão, e o programa solta a resposta então, que é a resposta registrada como não. Por que tem que ter feedback tátil aqui? Como que o nosso cérebro funciona normalmente? Abre e fecha sua mão. Você não tem um planejamento motor que você quer abrir e fechar sua mão e você não sente ela abrindo e fechando? Esse é o loop. Você precisa artificialmente fechar o loop. E o jeito que a gente fecha o loop nesse caso é colocando o elemento vibratório aqui também. Tal qual você faz no método de controle de próteses. Era necessário fundir tudo isso em equipamento só, para que isso fosse possível ter o deployment, a aplicação mais rápida ao lado do leito da UTI de alguém. Pelas normas sanitárias do próprio hospital, que teve a parceria com os testes clínicos, o equipamento foi readaptado, não é mais uma maleta, é como se fosse um tablet desse tamanho,